Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Não é clickbait, o título do vídeo é esse mesmo: Coronavírus aprova na segunda fase da OAB. Concordando ou não, a gente vai exatamente analisar o dispositivo de uma decisão em tutela antecipada que vai fazer com que você chegue à mesma conclusão do título do vídeo. Certo ou não, concordando ou não, você vai perceber que foi justamente o que aconteceu. Eu trago para os senhores, de forma hipotética, embora baseada num caso real, os seguintes fatos. Imagine o seguinte aqui, ó, Ebérgico é estagiário inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Ebérgico passou na primeira fase da OAB. Até aí tudo bem. Ebérgico vai fazer a segunda fase da OAB no dia 5 de abril. Tudo isso baseado em fatos reais. Surto de Covid-19 no Brasil. OAB adia a prova para o dia 31 de maio. Ebérgico ingressa com a ação em nome próprio, ou seja, Ebérgico já exerce aqui a advocacia, capacidade postulatória, na autorrepresentação, em face da OAB para ter o direito de advogar, enquanto a OAB não realizar a segunda fase do exame de ordem, adiado de 5 de abril para 31 de maio, nos termos do que aconteceu ou acontece na vida prática. Principal alegação de Ebérgico: impossibilidade de obter verbas alimentares que garantirão a ele a sobrevivência própria e da sua família. Isso aqui é hipotético, mas retirado de um caso real. O processo é esse aqui, ó. O número do processo está aqui e corre na segunda vara da Justiça Federal de Pernambuco. O processo é público, você pode consultá-lo a qualquer momento. O que nos interessa nesse caso é analisar o dispositivo da tutela antecipada que concedeu a Ebérgico o direito de advogar sem se submeter à segunda fase da OAB. Veja o que disse o juiz. Posto isto, concedo tutela provisória de urgência de antecipação parcial, suspendendo, para este caso concreto, a aplicação dos dispositivos legais acima indicados e declarando que o autor, enquanto a OAB-PE não puder realizar a segunda fase do exame de ordem e não vier à luz o respectivo resultado, poderá o autor, que já cumpriu o estágio e foi aprovado na primeira fase, advogar como se advogado habilitado fosse, e determino que a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Pernambuco, forneça-lhe documento escrito com essa autorização para que o ora autor o exiba como habilitação para advogar, quando o dele for exigido em qualquer local e por qualquer autoridade, e o faça no prazo máximo de 10 dias, sob pena de pagamento de multa mensal a favor do autor, no valor de R$3.000, sem prejuízo de responsabilização civil, administrativa e criminal do servidor e ou dirigente da OAB-PE que dê motivo ao pagamento dessa multa, podendo o autor, enquanto não receber essa autorização escrita da OAB-PE, exigir cópia dessa decisão para tal finalidade. Então preste bem atenção. A decisão antecipatória de tutela do juízo permitiu não somente reconhecer o autor como advogado em causa própria nesses autos, como também a decisão serve como aprovação em segunda fase, porque a OAB Pernambuco tem que conceder ao autor a autorização escrita para advogar, ou não o fazendo, além de receber efetivamente uma multa mensal de R$3.000, o autor pode se valer da decisão como comprobatória do direito de advogar sem realizar a segunda fase da OAB. Bom, concordando ou não com a decisão, você precisa concordar que para essa pessoa o coronavírus se viu como uma aprovação, ainda que temporária, na segunda fase da OAB, ou seja, retirou a necessidade de aprovação na segunda fase, justamente porque essa pessoa vai poder exercer a advocacia sem se submeter ao exame subjetivo da Ordem dos Advogados do Brasil. E aqui vai apenas a minha opinião. Você pode ter uma opinião divergente e deixe isso nos comentários, vai ser interessante analisar a opinião das pessoas que frequentam aqui o canal, mas eu acredito que o exame de ordem, enquanto existente, é plenamente comparável no que diz respeito aos cargos públicos ao próprio concurso público, portanto é ato-condição.
Não se permite o exercício de cargo público sem a devida comprovação e aprovação em concurso público. Da mesma forma, penso eu, não deveria se permitir o exercício da Ordem dos Advogados do Brasil sem a devida comprovação de aprovação em todas as fases do exame de ordem. Se você concorda ou não com o exame de ordem, isso é uma discussão secundária. O que importa é que ele existe e ele é obrigatório. E para essa pessoa, hipoteticamente aqui ebégico, nós não temos efetivamente a aprovação na segunda fase, mas temos a possibilidade da realização da advocacia, mesmo sem a comprovação dessa aprovação. E mais, na prova subjetiva, que em tese é a prova que avalia a capacidade técnica daquele que quer ingressar nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já disse que a natureza jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil é sui generis, razão pela qual a OAB ela tem uma mescla entre público e privado, razão pela qual o acesso aos seus quadros, na minha visão, só pode acontecer com a devida demonstração de aprovação em todas as fases do exame de ordem. Portanto, particularmente, eu não concordo com a decisão, embora ache bastante interessante os fundamentos utilizados por ebégico para o ingresso dessa ação. O juízo entendeu diferente e concedeu, portanto, ao ebégico o direito de advogar sem ser aprovado na segunda fase da OAB, ou, como diz o título do vídeo, o coronavírus aprovou o ebégico na segunda fase da OAB, ainda que momentaneamente, pelo menos até que o surto passe e pelo menos até que a Ordem dos Advogados do Brasil possa realizar a segunda fase. Decisão interessante, embora eu não concorde efetivamente com o seu resultado, me diga aí o que você acha nos comentários do vídeo. Por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.